Olá pessoal, meu nome é Adalto, eu sou doutor em genética e atualmente eu realizo pós-doutorado aqui no Instituto de Biociências. O meu pós-doutorado é realizado na área de genética e biologia molecular e celular. A pedido do professor Danilo Pinhal, eu vou ministrar essa aula. Espero poder contribuir com a disciplina de vocês sobre evolução genômica. Eu imagino que vocês já tenham uma base em vários temas da genética, acredito que inclusive seja um pré-requisito para essa disciplina. Então, por isso eu não vou entrar em muitos detalhes, imaginando que vocês já tenham essa base. Então, como o nome da disciplina fala, arquitetura nuclear, nós vamos discutir um pouco, discutir não, eu vou falar, infelizmente não vai ter essa oportunidade de discussão. Então eu vou falar sobre como as estruturas que estão dentro do núcleo da célula se organizam. O termo arquitetura está relacionado a isso, relacionado à organização espacial das estruturas que ocorrem lá no núcleo. Vocês já devem ter visto algo um pouco sobre a organização genômica, como que os tipos de sequência de DNA se organizam pelo genoma. E agora nós vamos entender como a estrutura e a organização do DNA no núcleo interfere na regulação da expressão gênica, no funcionamento do genoma. Então a gente já tem que ter em mente que isso tem um papel, a organização, né, das estruturas do núcleo tem um papel importante para o funcionamento do genoma. Então, nós vamos tratar do núcleo das células eucarióticas. As células eucarióticas se diferenciam das células procarióticas exatamente por isso, pela presença de um núcleo definido. As células eucarióticas possuem uma membrana envolvendo o núcleo, então separando, compartimentalizando o núcleo e separando ele do restante da célula. Essa é a característica mais básica entre esses dois tipos celulares. Obviamente existem outras. Então, do que a gente vai tratar aqui está relacionado à célula eucariótica. Quando nós observamos o núcleo das células eucarióticas no microscópio, aqui na esquerda a gente tem uma imagem de uma célula, de células sobre microscopia óptica e à direita em microscopia eletrônica. Então, à esquerda, na microscopia óptica, nós conseguimos ver as células. Deixa eu pegar algo para marcar aqui. Então, a gente consegue ver aqui mais claro, essas regiões mais claras correspondentes ao que seria o citoplasma celular. E essas regiões mais escuras, mais fortemente coradas, correspondem ao núcleo. Se a gente for analisar com detalhe, nós podemos perceber que o núcleo não é algo muito homogêneo em termos de coloração. A gente percebe que existem regiões mais claras dentro desse núcleo e regiões mais fortes, mais escuras, mais coradas. Resultado semelhante é observado na microscopia eletrônica, que à direita nós podemos ver uma célula com uma ênfase no seu núcleo, e a gente percebe que existem regiões mais densas, regiões que se destacam, né, dentro do núcleo. Então, o que eu quero mostrar aqui é que existem regiões, o núcleo é diferenciado, ele não se revela como uma estrutura homogênea, em termos de distribuição das coisas que até o momento a gente ainda não discutiu, das coisas que estão ali dentro. Então,
Só de olhar para essas imagens a gente já consegue ter uma noção, uma ideia de que o núcleo é compartimentalizado, ele é diferenciado, ele é organizado de alguma maneira. Então, nós sabemos que dentro do núcleo temos um material genético. Para todos os eucariotos, o material genético é o DNA. Vocês já devem ter visto em outras disciplinas como que é a estrutura do DNA, como ele é constituído, como que ele armazena a informação genética, como que ele expressa essas informações e como essas informações são repassadas para as próximas gerações. Ou seja, vocês já devem ter visto o dogma central da biologia molecular, que postula sobre a estrutura, a expressão gênica, né, o processo de transcrição do DNA, e a replicação do DNA, que está relacionada com Desculpa, ainda sobre o funcionamento, sobre a expressão, a transcrição, né, formação de RNA, e a tradução, a formação das proteínas. E com relação à herança, vocês devem ter visto o mecanismo de replicação do DNA, que se dá pela duplicação. Então não vou entrar em detalhe nisso aqui, só precisamos saber que o DNA é o material genético dos eucariotos, então ele está dentro do núcleo, delimitado, né, pela membrana nuclear. Então ele está separado do citoplasma. Nós sabemos que o DNA ele é uma estrutura muito fina, uma molécula muito fina, ele tem aproximadamente 2 nanômetros de largura, de espessura. Por outro lado, embora ele seja muito fino, a molécula de DNA ela é muito longa. Aqui é uma tabela mostrando várias tentativas de determinar o tamanho da molécula de DNA. Na verdade, não é da molécula, mas das moléculas de DNA. Lembrando que o DNA está dividido, o DNA de uma célula está dividido em vários cromossomos. No caso de humanos, nós temos 46 cromossomos. Então, cada cromossomo corresponde a uma molécula de DNA. Então, se a gente unisse todas essas moléculas, as 46 moléculas de DNA que existem em uma célula humana, nós teríamos aproximadamente 2 metros de DNA. Essa é uma média, né? É o valor mais de consenso quando se discute sobre esse assunto. Então, a molécula de DNA ela é extremamente fina, aproximadamente 2 nanômetros de espessura, enquanto que ela é muito longa. Por sua vez, as células são estruturas bem menores, em termos de comprimento, eu diria. Na verdade, a gente vai falar de volume para as células, né? Então, essa tabela aqui mostra diferentes tipos celulares e o tamanho desses tipos de células. Então, para qualquer célula que a gente observe o tamanho, a gente percebe que o volume, né, em micrômetro cúbico, indica que elas são muito pequenas. E aí entra um paradoxo, né, uma questão: como que uma molécula tão grande consegue caber dentro de estruturas tão pequenas? Para que isso ocorra, o DNA precisa ser compactado. Então, existem mecanismos que fazem com que o DNA se dobre e consiga caber dentro de estruturas pequenas, que são os núcleos das células. Para que ocorra esse processo de compactação do DNA, vários tipos de proteínas atuam. As mais importantes nesse processo, mais conhecidas, são as histonas. Elas são uma classe de proteína que é bastante conservada entre os seres vivos. Isso indica
que esse processo, essa conservação, né, dessas proteínas, indica que esse processo, que é a compactação do DNA, ele é muito importante. Então, essas proteínas, elas não podem sofrer mutações, ou não é tolerado que ocorra muita mutação nessas proteínas, porque elas podem perder suas funções, e perdendo suas funções, traria muito problema para a célula. Então, geralmente, quando tem muita conservação de um tipo de sequência, isso está associado com a sua importância funcional. Então, estonas são bastante conservadas isso é explicado pela importância dessa função. Nós temos vários tipos de estonas, são conhecidas. Primeiramente, vou falar dessas aqui, que é H2A, H2B, H3 e H4. Então, monômeros dessas proteínas se associam. O monômero, que seria uma unidade de uma proteína, o monômero de H2A sempre se associa com o monômero de H2B. Eles formam um dímero. A união de dois monômeros forma um dímero. Então, H2A e H2B unidas formam um dímero de H2A e H2B. H3 e H4 sempre se associam. E elas também formam um dímero de H3 e H4. Por sua vez, cada tipo de dímero se associa com um dímero do próprio tipo. Ou seja, um dímero de H2A e H2B se associa com um dímero H2A e H2B. O mesmo ocorre com o dímero H3H4. Um dímero H3H4 se associa com um dímero H3H4. Isso forma tetrâmeros, tetrâmeros de H2A, H2B e tetrâmeros de H3H4. Por sua vez, os tetrâmeros dos tipos diferentes se associam. Um tetrâmero de H3H4 se associa com um tetrâmero de H2A, H2B e forma o que nós chamamos de octâmero de estonas. Então, octâmero, porque é formado por 8 dímeros, sendo 2 dímeros de cada tipo de estona. Lembrando que essa associação ela é específica, né? Não ocorre de forma... A H2B não se associa com a H4, por exemplo. Elas têm um processo de... O processo de formação do octâmero ele ocorre de forma específica durante a associação desses monômeros. Aqui é uma outra representação do octâmero de estona, mostrando os diferentes tipos de dímero de estonas, H2A, H2B, H3, H4. E o que é importante notar aqui, em cinza, são essas caudas N-terminais das estonas. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho delas. Da importância que ela tem para a estrutura do octâmero. É só para vocês lembrarem disso daqui a pouco. Então, essa aqui é a estrutura do octâmero de estona. O octâmero de estona é o cerne que o DNA vai utilizar para se compactar. Então, aqui nós temos uma representação em laranja do octâmero de estonas e o DNA se enrolando nesse octâmero. Essa estrutura formada pelo octâmero de estona mais DNA enrolado é chamado de nucleossomo. Nucleossomo é a associação do DNA com o octâmero de estona. Então, imagine o DNA, uma molécula muito longa, e ao longo dessa grande molécula, vários octâmeros de estonas vão se ligar, formando diferentes nucleossomos. Então, ao longo da fita, teremos vários nucleossomos. O DNA que está associado às estonas constitui o nucleossomo. O DNA que fica entre os nucleossomos, aqui,
é chamado de DNA ligador. É um DNA que está nu, ele não está associado com nenhum tipo de proteína. O número de nucleotídeos que se enrola no octâmero de histonas é de aproximadamente 146 bases. Pode haver alguma variação nisso, mas em média 146 pares de base de DNA que estão ligados ao octâmero de histona. Então, quando eu tenho a formação dos nucleossomos, ou seja, a associação do octâmero de histona com 146 pares de base de DNA, quando eu tenho esses vários nucleossomos na molécula de DNA, a gente forma o que é chamado de nucleofilamento. Seria o filamento de DNA associado com os octâmeros de histonas, e isso aí é o nucleofilamento. É também chamado de colar de contas. As contas seriam as bolinhas lá do colar. Então, é chamado de colar de contas. Seria um modelo o primeiro nível de empacotamento do DNA. Aqui é uma demonstração de que acontece com o DNA quando ele se associa com as proteínas histônicas, com o octâmero de histonas, formando os nucleossomos. Então, acima nós temos o DNA nu, com aproximadamente 2 nanômetros de espessura. Abaixo nós temos o DNA formando o nucleofilamento, né, com a sua associação com as histonas. Nós podemos perceber que aí embaixo, no colar de contas, né, no nucleofilamento, o DNA, essa estrutura passa a ter aproximadamente 10 nanômetros de espessura, de 10 a 11 nanômetros de espessura. Então, o que acontece? Só nesse nível de condensação, que é o primário, que é a associação do DNA com as histonas, a gente tem basicamente uma redução de 5 vezes no tamanho, no comprimento da fita. Ela passa a ser mais espessa, porém, ela vai reduzir em tamanho. Então, mostrando o quanto isso é eficiente em reduzir o tamanho da molécula de DNA. Além das proteínas que formam o octâmero de histonas, que eu já mencionei, nós temos mais uma proteína histônica que é chamada de H1. As que formam o octâmero de histonas são H2A, H2B, H3 e H4. A histona H1 é uma proteína adicional que ela não faz parte do octâmero de histonas, mas ela também se associa com as proteínas histônicas, com as demais proteínas histônicas e com o DNA. Quando a proteína H1 se associa aos nucleossomos, nós formamos o que é chamado de cromatossomo. Então, o cromatossomo é o nucleossomo, que é o octâmero de histonas mais 146 pares de base de DNA, mais a histona H1. O que acontece? Essa imagem aqui mostra em azul o octâmero de histonas, em laranja o DNA enrolado no octâmero de histonas e em roxo a histona H1 se associando a esses nucleossomos, formando o cromatossomo. Além de se associar aos nucleossomos formando o cromatossomo, a histona H1 interage com outras histonas H1. Então, se eu tenho vários cromatossomos, a histona H1 desses diferentes cromatossomos vão interagir, fazendo com que ocorra mais empacotamento ainda do DNA. Isso vai levar à formação da fibra de 30 nanômetros. Novamente aqui para demonstrar o que acontece com o DNA. Lá no começo, o DNA nu tem aproximadamente 2 nanômetros. Quando o DNA se associa com as proteínas histônicas do octâmero, vai formar um nucleofilamento que tem aproximadamente 10 a 11 nanômetros. Quando a histona H1 se associa
aos nucleossomos são formados cromatossomos, e os cromatossomos vão se associar por meio da histona H1 deles, formando a fibra de 30 nanômetros. Então, ocorre um nível de condensação mais alto ainda do DNA, maior empacotamento e redução, certamente, no comprimento da molécula de DNA, seguido, obviamente, pelo aumento da espessura. Essa imagem demonstra vários tipos de modelos existentes para fibra de 30 nanômetros. O segundo modelo, C, está representado nessa figura, é o modelo mais conhecido, porém, já se foi observado que foram propostos outras possíveis configurações para essa fibra de 30 nanômetros. Essa questão da organização da estrutura da cromatina, ela é um tema ainda não muito claro, os cientistas ainda investigam bastante, mas certamente conhecer essa estrutura, esse tipo de organização, ele é importante. Pode ser que exista, na verdade, mais de um tipo de configuração, pode ser que em alguns tipos de células o tipo de configuração seja um, em outros tipos de células seja de outro tipo, pode ser que numa espécie seja de um tipo, em outra espécie de outro tipo, e assim por diante. Então é algo que ainda não está claro. Pode ser que alguns modelos, inclusive, que são propostos nem existam. Aqui uma representação do que acontece quando os nucleofilamentos que estão abaixo, ali em B, no colar de contas, o que acontece quando o nucleofilamento se associa com a histona H1, levando à formação dos cromatossomos e, por sua vez, maior compactação da cromatina no nível da fibra de 30 nanômetros que está em A. Então, ocorre redução do tamanho da molécula, seguido do aumento da espessura, mas, obviamente, levando à compactação. Então, aqui, retomando, a gente vê os diferentes níveis de condensação. Aqui em cima, o DNA nu, com 2 nanômetros de espessura, o DNA se associando ao octâmero de histonas, passando até aproximadamente 10 nanômetros. Depois, a histona H1 se associando aos nucleossomos, formando os cromatossomos e a fibra de 30 nanômetros. Após isso, existem outros níveis que já são conhecidos de compactação. A fibra de 30 nanômetros, na verdade, são alças formadas pela fibra de 30 nanômetros, então levando a uma compactação de aproximadamente 300 nanômetros. Nesse nível, outras proteínas começam a interagir com o DNA e com as histonas, são chamadas de proteínas não histônicas, porque elas não são nem H1, nem H2, A, B, nem 3 e nem 4. São outros tipos de proteínas chamadas proteínas não histônicas. Então, a partir da fibra de 300 nanômetros, ocorre formação de alças por associação da fibra com outros tipos de proteínas que são não histônicas. Além disso, ocorrem outros níveis de compactação, levando à formação da fibra de 700, e a compactação vai aumentando até chegar ao nível máximo da condensação do DNA, que é o cromossomo metafásico. Então, não só metafásico, na meiose também. Então, durante a divisão celular, o DNA ele é compactado no seu nível mais alto, formando os cromossomos. Então, nesse nível, o DNA que estava com 2 nanômetros nu, ele passa a ter 1.400 nanômetros de espessura. Então, a compactação é altíssima. Até agora eu não falei, mas a associação do DNA com proteínas faz com que a gente chame esse material de cromatina. Cromatina, vocês já devem conhecer, é o DNA associado com proteínas, seja elas histônicas ou não histônicas. Então, aqui
a gente viu os diferentes níveis de compactação da cromatina. Isso é importante para a gente seguir nos próximos temas do conteúdo. O que é importante esses processos são reversíveis. O DNA ele se compacta e ele também pode ser descompactado. Então, a cromatina ela pode estar em diferentes estágios. Eu posso ter o DNA nu ou o DNA associado com proteínas em diferentes estágios de condensação. Isso faz com que o DNA fique mais aberto ou mais fechado. E lembrando que no DNA eu tenho os genes, né? São regiões que codificam uma informação. Então, quando eu tenho o DNA pouco associado com proteínas, ele vai estar pouco com proteínas relacionadas à condensação. Então, quando eu tenho o DNA pouco associado com esse tipo de proteína, eu vou ter um relaxamento da cromatina, eu vou ter uma situação de cromatina aberta. Quando ele está muito associado com essas proteínas, eu vou ter cromatina fechada, cromatina inacessível. Essa coisa de abrir e fechar o DNA funciona como um livro. Num livro fechado, a gente não consegue ler o conteúdo. Um livro aberto, dá para ler o conteúdo, dá para folhear esse livro. Imagine que é isso que acontece com a maquinaria relacionada à transcrição do DNA e também relacionada com a replicação do DNA. Se o DNA está muito empacotado, ele está muito fechado, ele está inacessível, ele está como um livro fechado, essa informação não pode ser lida. Porém, se esse DNA está descompactado, ele está como um livro aberto, então ele pode ser lido. É isso que acontece de forma análoga, né? Isso que acontece com a maquinaria que está relacionada com a replicação, com a transcrição do DNA. Ela precisa que o DNA esteja aberto para que ele seja acessado. Então, isso nos leva, esse estado da cromatina de abertura ou de fechamento, nos leva a conceitos importantes sobre a cromatina. Isso faz com que a gente classifique a cromatina de duas maneiras: eucromatina e heterocromatina. Essa imagem aqui representa um núcleo em microscopia eletrônica, na verdade é uma região da célula, sendo que aqui é a célula toda, né? Tudo é a célula, sendo que aqui no centro nós temos o núcleo, né? Estamos dando ênfase ao núcleo. A gente pode perceber dentro desse núcleo que existem regiões muito densas, regiões muito coradas, regiões mais escuras e regiões mais claras. Essas regiões que estão mais escuras são chamadas de heterocromatina. Isso está relacionado ao fato dela ter uma coloração diferenciada do restante do núcleo. Então, são regiões que se destacam com relação à cor, estão mais densas. Então, elas são chamadas de heterocromatina. Já as regiões claras, que estão no cinza mais clarinho aqui, seriam regiões conhecidas como eucromatina. E o que são esses dois tipos de cromatina? A eucromatina seria a cromatina verdadeira, aquela que possui genes, que possui condições de expressar os genes. E por quê? Porque são regiões da cromatina que estão mais descondensadas. Então, eucromatina está associado com descondensação do DNA. Lembrando que o DNA descondensado, ele permite com que a maquinaria celular possa acessá-lo. Já a heterocromatina, ela está num estado de maior condensação. Então, seria um DNA que está inativo. A eucromatina seria um DNA ativo, um DNA permissível à maquinaria celular, um DNA que está sendo transcrito. Já a heterocromatina é um DNA que está fechado, desligado, sem expressão.
Se existem genes ali, esses genes estão sem acesso pela maquinaria, porque eles estão fechados, certo? Então, eucromatina está associada com atividade de expressão dos genes, a região onde os genes estão se expressando, e a heterocromatina, onde eles estão fechados. Além disso, a eucromatina ela é uma região rica em genes. É bom saber que o DNA, como um todo, ele não é completamente formado por genes. Existem regiões do DNA que possuem genes e existem regiões do DNA que não possuem genes. Existem regiões do DNA, fiquem atentos a isso, existem regiões do DNA que não possuem genes. São regiões que têm outras funções. A função do genoma não é só expressar genes, produzir proteína, produzir RNA. Existem outras regiões do DNA que têm outras funções, estruturais, por exemplo. Tem umas que não vão codificar, mas elas são importantes, elas precisam existir. Então, o que acontece? Algumas regiões do DNA têm genes, outras não têm genes, outras têm mais genes, outras têm poucos genes. Então, a distribuição no número de genes ao longo dos cromossomos ela é diferenciada. Isso a gente consegue observar nessas imagens aqui do lado. Então, aqui nós temos em azul cromossomos, de 3 tipos de cromossomos humanos. Em azul é um corante só para a gente conseguir observar esses cromossomos. E em verde a gente tem regiões de eucromatina, ou seja, regiões mais abertas. Na imagem aqui ao lado, a gente consegue ver a densidade gênica nos cromossomos. E a gente vê uma associação muito forte entre densidade gênica e ocorrência de eucromatina. A gente consegue ver que na região de eucromatina tem muito mais genes, enquanto que regiões que estão em azul, que não são eucromatina e, portanto, são heterocromatina, existem menos genes. Então, a eucromatina é rica em genes, a heterocromatina é pobre em genes. E faz sentido, se a eucromatina é rica em genes, tem muitos genes ali, ela precisa estar aberta para que ela seja lida, seja utilizada pela célula. A heterocromatina tem poucos genes, ou não tem genes, então ela está fechada, porque ela não precisa estar sendo utilizada. Para que eu vou estar... Imagina que eu estou numa mesa tentando estudar, eu tenho um bando de livro aberto e aquilo está me atrapalhando. Eu vou aqui organizar a minha mesa, vou fechar esses livros e colocar aqui num cantinho. Isso é heterocromatina. Esses livros aqui que eu não estou precisando usar, que estão ali, que eu nem sei se vou usar, estão ali no cantinho. Certo? Estão fechados. A heterocromatina, ela ainda pode ser classificada, subdividida, né? Em heterocromatina constitutiva, que é exatamente essa heterocromatina que está o tempo todo condensada. Ela é uma heterocromatina, ela é uma região de cromatina que é pobre em gene, ela está o tempo todo condensada. Ela não vai ser usada para transcrição. Claro que existem exceções, isso é muito comum em biologia, né? Exceções. Pode existir regiões da heterocromatina que são transcritas, mas de uma forma geral, ela está fechada, sem transcrição. Então, ela é chamada de heterocromatina constitutiva, ela está o tempo todo nesse estado. Por outro lado, nós temos a heterocromatina facultativa. Na realidade, essa subdivisão da heterocromatina está caindo em desuso. Não é? A gente tem visto que essa classificação não é válida. Porque o que é a heterocromatina facultativa? Ela é a eucromatina quando está inativada, certo? Eu tenho a eucromatina, que é aquela região do DNA que é rica em genes e que está aberta. Mas, lembrando de um organismo como o nosso, um organismo multicelular com diferentes tipos de células. As células são diferentes entre si porque elas têm padrões de expressão dos genes diferentes. Uma célula da pele ativa genes que não são necessariamente os mesmos de células, por exemplo, do pulmão. Eu posso ter, claro, genes que são essenciais
nos dois tipos de célula, mas eu tenho genes específicos sendo expressos na célula da pele, genes específicos sendo expressos na célula do pulmão. Lembrando que o genoma é o mesmo em todas as células de um organismo. Todas as células do meu organismo, do meu corpo, têm o mesmo genoma. O que acontece é que o genoma está funcionando diferente em cada um. Em algumas células existem genes ativos, em outras existem outros tipos de genes ativos. E na célula da pele, por exemplo, eu vou ter um certo número de genes que estão inativados. Eles têm potencial para ser expressos, eles são da eucromatina. Porém, eles estão silenciados porque eles não são necessários naquele momento ou naquele tipo de célula. Certo? Então, a eucromatina, a heterocromatina facultativa, ela não deixa de ser a eucromatina que está no estado de silenciamento. Então, eu não posso dizer que essa região é pobre em gene, como a heterocromatina constitutiva é. Certo? Ela ainda é rica em gene. Ela só se comporta como uma heterocromatina. Então, o termo hoje mais utilizado, na verdade, é dizer que essa é uma eucromatina que é facultativamente heterocromática, ou seja, são regiões da eucromatina que às vezes precisam se tornar heterocromatina, elas precisam se fechar, se condensar, se tornar silenciadas para que eu tenha o padrão de expressão dos genes necessário para aquele tipo de celular, para aquele tipo celular ou condição. Tudo bem? Então, a cromatina dividida em eucromatina, que é a cromatina rica em genes, a cromatina que se expressa, e a heterocromatina, que está o tempo todo fechada, pobre em genes. Às vezes, a eucromatina se comporta como heterocromatina, ou seja, ela se compacta, ela se silencia. E essa região é chamada de eucromatina facultativamente heterocromática. A cromatina, os níveis de condensação, eles variam ao longo do ciclo celular, por exemplo, e ao longo da necessidade da célula expressar ou não os genes. Vejam essa imagem. Aqui nós temos o DNA nu. Aqui nós temos o DNA nu, então sem associação com proteínas. Quando a gente está em regiões de eucromatina, regiões que precisam ser transcritas, que vão ser transcritas, nós estamos nesse nível de condensação do DNA, em nucleossomo ou cromatossomo, ou seja, nucleofilamento ou fibra de 30 nanômetros. Então, essa região é dos genes ativos. Percebam que a gente tem um nível mínimo de condensação do DNA. Dificilmente o DNA está nu. Ele geralmente está nessa situação, pelo menos dos primeiros níveis de condensação. Quando os genes estão ativos, eles estão nesse nível inicial de condensação. Não é um DNA tão fechado. É um DNA que está ali, um pouco fechado, mas que facilmente ele pode ser desenrolado e lido pela maquinaria celular. Certo? Então, o nível de condensação dos genes ativos é este, de nucleossomo ou fibra de 30 nanômetros. Quando os genes estão inativos, regiões de heterocromatina, que é aqui, a gente tem os níveis mais altos de condensação, que é a fibra de 300, 700 nanômetros e assim por diante. E ao longo do ciclo celular nós temos também variações. Quando a gente está na intérfase, que é o momento que a célula está executando sua função, está produzindo proteína, está fazendo a função que ela tem que fazer, a gente tem níveis, a gente chama de cromatina, né? Isso é até uma coisa meio em desuso. A gente chama de cromatina quando o DNA não está tão condensado. E quando a gente tem ele mais condensado, que é nos níveis máximos de condensação, que é durante a divisão celular, a gente chama de cromossomo. Durante a divisão celular, o DNA precisa estar no seu nível máximo de condensação para evitar erros durante a divisão celular e durante a distribuição dos cromossomos para as células filhas. Mas esse termo, cromatina, quando está menos condensada, e cromossomo, quando está mais condensada, já não é muito usual. A gente pode falar cromossomo
ao longo de todo o ciclo celular. Eu posso me referir ao cromossomo 1 durante a intérfase. Embora a gente não tenha um nível máximo de condensação da cromatina, ele não deixa de ser o mesmo material genético, mas em nível menos condensado. Certo? Então, a cromatina ela tem padrões diferentes ao longo da sua expressão. Genes ativos são menos condensados, genes inativos estão mais condensados e, ao longo do ciclo celular, na intérfase, a gente tem maior abertura da cromatina, porque a necessidade de expressar os genes, e durante a divisão celular, a gente tem condensação máxima para evitar problemas de distribuição dos cromossomos durante a divisão. Existem mecanismos que alteram a cromatina e que fazem com que essa regulação ocorra, né? Com que ela abra ou feche durante a ativação e inativação dos genes ou durante o ciclo celular. Nós vamos falar basicamente de dois mecanismos, que são as modificações epigenéticas da cromatina e o remodelamento de nucleossomos. Epigenética. Essa é uma área da genética que tem crescido bastante pelo seu papel importante na regulação da expressão gênica. E o que é isso? O que é epigenética? O que são modificações epigenéticas? A gente sabe que para o DNA, para ele alterar a sua função, ele precisa sofrer mutações, mudanças no código genético. Essas mutações, elas não são reversíveis. Ou para elas serem reversíveis, por exemplo, se uma citosina muda para uma timina, eu tenho uma mutação, uma substituição. Para que isso ocorra novamente, teria que ocorrer uma nova mutação nesse lugar. A probabilidade disso acontecer de novo é muito baixa, porque imagina que eu tenha um agente mutagênico que ele consiga repetir a sua ação na mesma posição genômica. A probabilidade disso é quase inexistente. Então, as mutações elas não são processos reversíveis. Quando eu altero o DNA, aquela informação ela é passada para as próximas células, para as próximas gerações. E essas mutações elas alteram o funcionamento dos genes, né? Pode ser que uma mudança ali no DNA altere o código genético, e aí eu não tenha um produto final daquele gene funcionando, ou ele pode passar a ter uma função diferente. Enfim, existem várias consequências das mutações. No caso das modificações epigenéticas, o que acontece? São mudanças que acontecem na cromatina, seja no DNA ou seja nas histonas, só que essas mudanças não alteram o código genético. Elas não vão afetar a sequência de base de DNA. Elas só vão afetar o funcionamento dos genes, certo? Elas funcionam como interruptores. No interruptor eu ligo e desligo luz. As modificações epigenéticas vão atuar dessa maneira. Elas ligam e desligam os genes. O gene está ali intacto, eu não alterei ele, a sequência do gene. Eu simplesmente vou lá e falo, gene funciona, ou gene para de funcionar. Eu ligo e desligo usando esses mecanismos. O que é interessante nesses mecanismos? Eles são reversíveis, diferente das mutações. As mutações dificilmente vão ser revertidas. As modificações epigenéticas, elas podem ser revertidas. Elas têm estabilidade, mas elas são reversíveis. Segundo, elas podem ser herdadas. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher que fuma durante a gestação, ela pode fazer com que o organismo dela, as substâncias que tem ali no cigarro podem fazer com que ocorra uma alteração no que a gente chama epigenoma, né? Que seriam o conjunto de modificações epigenéticas da célula. Então, esse hábito pode fazer com que ela altere
epigenoma das células reprodutivas dela. Quando ela entra em gestação, o que pode acontecer é que os filhos dela nasçam com uma alteração causada por essas substâncias provenientes do hábito de fumar. Então, essas modificações elas podem ser passadas. Não todas, mas algumas podem. Por isso tem uma atenção especial. São modificações que ocorrem, claro, no nível da cromatina, regulando o funcionamento dos genes e também pelo fato delas poderem ser herdadas. Vamos lá aos tipos de modificações epigenéticas. Nós temos as modificações epigenéticas do DNA e das histonas, nas proteínas envolvidas com o empacotamento do DNA. Sem dúvida, a modificação epigenética mais conhecida é a metilação do DNA. O que é isso? Metilação do DNA é um tipo de mudança, que vocês podem ver aqui, que ocorre nas citosinas. É a adição de radicais metil nas citosinas. Só ocorre nas citosinas. Na posição 5 do carbono, da cadeia cíclica lá dos carbonos. Então, por isso ela é chamada de... A citosina, quando ela está metilada, ela é chamada de 5-metilcitosina. O que acontece? A metilação do DNA faz com que os genes sejam... Geralmente é isso. Geralmente ela faz com que os genes sejam silenciados. Não é uma regra, na verdade. Às vezes, essa mesma modificação causa ativação. Mas, na maioria das vezes, a metilação do DNA causa inativação. Então, aqui embaixo nós temos um exemplo. Nós temos aqui várias bolinhas brancas, aqui nessa imagem. Essas bolinhas brancas representam citosinas. As bolinhas brancas são citosinas não metiladas. Nós podemos ver que isso faz o seguinte: ela deixa a cromatina frouxa, a cromatina aberta. Isso faz com que o gene possa ser lido. Então, ele está sendo expresso, é um gene ativo. Já ao lado aqui, nós podemos ver que essas citosinas estão em preto. São regiões metiladas, são citosinas que estão metiladas. Então, nessa situação, olha o que acontece com os nucleossomos. Eles estão mais associados, a cromatina está mais condensada. Isso faz com que ocorra inativação. Então, quando eu tenho metilação do DNA, mais especificamente das citosinas, eu tenho inativação dessa região do DNA. Existem várias outras modificações que podem acontecer no DNA, além da metilação, que é essa aqui. Pode ocorrer a hidroximetilação, que é consequência da oxidação desse radical metil, e além de outras variantes, que é a 5-formilcitosina e a 5-carboxilcitosina. Nós não vamos entrar em detalhes, é só para mostrar que o DNA que está metilado, ele também pode sofrer outras variantes da metilação, que é a hidroximetilação e as outras duas que eu citei. Isso ocorre por oxidação da metilação. E, na verdade, essas outras mudanças, elas existem, elas vão levando o DNA a recuperar o seu estado não metilado. Isso aqui é interessante para mostrar que existe um ciclo. Ó. Uma citosina que não está metilada, ela pode sofrer a metilação e ela pode sofrer outras mudanças até chegar à condição não metilada. Então, é só uma demonstração de como esse processo é reversível. Eu posso ter a metilação e a desmetilação do DNA. Esse processo de metilação e desmetilação, ele acontece por ação de enzimas específicas. Aqui está sendo representado. Ó. Existem enzimas específicas que promovem a metilação. E existem enzimas específicas que retiram a metilação. Como eu disse, são processos reversíveis. Então, além das modificações epigenéticas do DNA, a mais importante que eu falei é a metilação, geralmente está envolvida com inativação. Além dela,
existem as modificações que ocorrem nas histonas. Aqui é uma imagem demonstrando as histonas, os diferentes tipos de histonas, os 4 tipos de histonas que formam o octâmero de histona. Lembrem que eu falei das caudas N-terminais das histonas que ficam expostas. Essas caudas estão sendo representadas aqui. E cada letrinha nessas caudas, que estão em vermelho ou em preto, são os aminoácidos dessas caudas. Cada aminoácido é representado por uma letra. K, por exemplo, é lisina. E acima dessas letrinhas existem outras letras representando as seguintes modificações epigenéticas que estão aqui embaixo. Então, isso significa que as histonas podem sofrer metilação, ubictinação, acetilação, dentre outras modificações. E assim como no DNA, na metilação do DNA ela pode ser estabelecida e pode ser retirada, aqui ocorre a mesma coisa, elas são reversíveis, elas podem ser colocadas e podem ser removidas. Isso ocorre por ação de enzimas. O que é interessante é que nem todas os aminoácidos das caudas das histonas são alterados, podem sofrer modificações, só alguns específicos que estão destacados em vermelho. Então, existem posições específicas para que isso aconteça. Aqui é uma imagem mostrando isso melhor, isso que eu acabei de falar, mostrando que existem posições específicas para ocorrer modificação. Vamos exemplificar aqui a histona H3. Histona H3, vamos ver a posição 4. A lisina caixa representa a lisina 4. A lisina 4 da histona H3 pode sofrer esses tipos de modificações epigenéticas aqui. Ela pode ser acetilada ou ela pode ser mono, di ou trimetilada. Então, são 4 tipos de modificações que ela pode sofrer. Além dela sofrer isso, ela pode sofrer os mecanismos diferentes, reversos. Olha a lisina 9 da histona H3, aqui ao lado. Ela pode sofrer acetilação, mono-di ou trimetilação também. O que é interessante é que algumas dessas marcas, tipo a acetilação ou a monometilação, estão envolvidas com a abertura da cromatina. Deixam o DNA acessível, ele permite com que ele seja expresso. Já a dimetilação e a trimetilação são marcas de inatividade. O que elas fazem? Com que o DNA fique mais compactado, com que a cromatina se feche. Olhem o quanto isso aqui é interessante. Um radical metil causa expressão. E o que é também interessante, geralmente a gente ouve metilação associado com inativação. Isso não é regra. Eu falei lá para o DNA, né? Que a metilação do DNA, da citosina, causa inativação. Para as histonas, a história é muito mais complexa. Às vezes a metilação causa... Para o DNA isso já acontece, mas para as histonas é mais complexo ainda. Às vezes a metilação do DNA causa inativação e às vezes causa ativação. No caso da monometilação da lisina 9 da histona H3, a monometilação causa abertura da cromatina, enquanto que a dimetilação ou a trimetilação causa o seu fechamento. Olhem aqui como um único radical metil pode causar uma mudança na estrutura da cromatina. Claro que não vai ser em uma única histona H3 que vai estar metilada. É uma região genômica. Isso vale para o DNA, vale para as modificações de histona. Não é uma única citosina que vai ser alterada que vai causar um impacto naquela região genômica. O que está sendo controlado é uma região. Pensem que eu tenho vários nucleossomos numa região, associadas com um gene, por exemplo, são vários nucleossomos. E aí,
eu tenho que ter esse controle epigenético em vários nucleossomos para eu poder ter um impacto, certo? Na estrutura da cromatina e na sua função. O que é interessante que eu quero mostrar aqui é que esses mecanismos eles são muito precisos, eles são muito refinados. Não é uma coisa grosseira. Existem mecanismos extremamente refinados para controlar essas mudanças. Então, eu tenho enzimas que atuam. Estabelecendo essas mudanças, enzimas que podem causar o fechamento da cromatina, silenciar a cromatina, e eu tenho enzimas que podem abrir a cromatina, certo? Então, existe sempre uma maquinaria celular que está associada com o estabelecimento das mudanças epigenéticas. E esses são processos naturais, nós temos que entender que isso acontece naturalmente. O que pode acontecer é que existem situações em que eu tenho uma desregulação do funcionamento dessas enzimas que estabelecem essas mudanças epigenéticas e essas alterações no funcionamento delas pode levar a situações específicas, como, por exemplo, o desenvolvimento do câncer ou outros tipos de doença. Então, além das modificações epigenéticas do DNA, que eu já falei, e das histonas, existem enzimas que também estão associadas com o remodelamento dos nucleossomos. Aqui é uma imagem demonstrando os vários tipos de proteínas que estão envolvidas nesse processo de abrir e fechar a cromatina. Eu não vou entrar em detalhes em cada um, é só importante que vocês saibam que existem vários outros mecanismos que não são epigenéticos, mas que estão relacionados à estrutura da cromatina. Quando eu falo epigenético, eu estou falando de mudanças que ocorrem no DNA ou nas histonas. Aqueles tipos de modificações que eu já falei, a metilação, fosforilação, entre outros. Aqui é só para a gente ter uma noção de todos esses mecanismos atuando junto. Uma região aqui de heterocromatina, ou seja, uma região de cromatina fechada, de uma cromatina não transcrita, pode ser a constitutiva ou a eucromatina facultativamente heterocromática, aquela que está se fechando, né? que está fechada e que não expressa genes. Então, ela tem marcas relacionadas com esse processo, que estão representadas aqui embaixo. Por exemplo, trimetilação da lisina 27 da histona H3, trimetilação da lisina 9 da histona H3, são marcas associadas com inativação, além aqui da metilação do DNA. E existem regiões abertas, como por exemplo essa região aqui, que tem um promotor de um gene, ou seja, a região onde inicia a transcrição. Essa região está aberta, o gene precisa ser transcrito. E aí eu tenho marcas associadas com expressão gênica. Por exemplo, aqui, trimetilação da lisina 36 da histona H3. Há também a presença de um remodelador de cromatina, sendo representado por essa meia-lua, ele está aqui. Então, existem vários mecanismos atuando ao mesmo tempo. Isso aqui é essencial de entender. Não é uma única modificação epigenética que vai fazer esse trabalho sozinha. Não é a metilação do DNA sozinha que vai inativar um gene. Não é a trimetilação da lisina 27 da histona H3 sozinha que vai silenciar um gene. Elas trabalham em conjunto, então existe um contexto muito maior. As várias modificações epigenéticas combinadas, além dos fatores de remodelamento dos nucleossomos, atuando de forma conjunta, é que vai inativar ou ativar uma região genômica. Vai mexer com a estrutura da cromatina. A gente, então, falou aqui dos diferentes níveis de compactação da cromatina, dos diferentes momentos
em que que a cromatina, em como ela se comporta em cada momento, né? Como que está o nível de condensação em cada momento e alguns mecanismos que atuam no nível de condensação da cromatina, certo? Por muito tempo a gente acreditava que a cromatina ela estava no núcleo dessa maneira aqui, de forma desorganizada. A gente sabia que ela estava condensada, existem níveis de condensação, e a gente acreditava que os cromossomos estavam assim, embaralhados ali dentro do núcleo. Hoje nós temos um novo modelo, que na verdade é o que é a realidade, chamado de territórios cromossômicos. Isso significa que os cromossomos ocupam regiões específicas no núcleo. Aqui acima a gente consegue ver diferentes cromossomos corados com uma cor específica, cada tipo, né, de cromossomo com uma cor específica para que a gente possa identificá-los e diferenciá-los. O cromossomo 1 está em vermelho, o 2 está em verde, o 3 está em azul e assim por diante. Aqui eles estão na divisão celular, a gente tem o nível máximo de condensação dos cromossomos. Então, estão individualizados. Aqui embaixo nós temos esses cromossomos no núcleo interfásico, ou seja, a cromatina está menos compactada. E aí a gente percebe, isso daqui é uma foto real de uma célula, onde a gente foi possível marcar cada cromossomo de uma cor. Então, a gente pode perceber que cada cromossomo ocupa uma região específica do núcleo. Eles não estão embaralhados. A gente consegue ver o cromossomo 1 aqui e aqui, né? Cada um dos homólogos. Cromossomos 2 estão aqui, os 3 estão aqui e assim por diante. Então, a gente tem uma evidência física. A gente tem a foto, né? Para ver que para mostrar que os cromossomos ocupam regiões específicas. Então, cada região ocupada por um cromossomo é chamada de território cromossômico, certo? E isso está sendo representado aqui, ó, nessa imagem em azul. Território cromossômico aqui em azul. Mas não é só isso. Ainda existe mais organização dentro do núcleo. Além das regiões chamadas de territórios cromossômicos, que é a região onde está cada cromossomo, nós temos espaços em que não temos cromatina em si. Então, existe espaço dentro do núcleo que não tem preenchimento por cromatina. São chamados de domínios intercromossômicos. São espaços onde eu não vou ter cromatina. E dentro dos territórios cromossômicos eu também tenho uma organização específica. Nós temos regiões aqui representadas em amarelo, que são regiões de replicação que replicam mais cedo. E nós temos aqui em vermelho regiões que replicam de forma mais tardia. Então, regiões de replicação tardia e regiões de replicação mais cedo. Essas regiões de replicação tardia são as regiões de heterocromatina constitutiva. Por quê? O DNA está muito condensado, ele precisa se descondensar para que ocorra o processo de replicação, para que ele possa ser lido, para que a maquinaria consiga ver qual é cada nucleotídeo que precisa ser copiado na molécula nova que está sendo sintetizada. Essas regiões que estão muito compactadas, elas vão demorar mais para começar a replicação. Lembrando que a replicação ela não acontece assim, começa aqui na pontinha de um cromossomo e vai seguindo até o final até eu chegar a outra pontinha. Não, ela vai começando em pontos diferentes, várias regiões. Imagina, demoraria demais para uma fita ser replicada dessa maneira. Então, vão ocorrendo replicações em vários pontos e depois isso é unido.
Essas regiões que estão menos compactadas, elas vão muito mais rapidamente ser acessadas pela maquinaria de replicação, porque elas estão um pouco condensadas. Rapidamente elas vão abrir e vão ser replicadas. São regiões de replicação cedo. As que estão mais compactadas vão demorar mais, elas precisam primeiro abrir a cromatina para depois ser lidas. Então, essas regiões mais abertas são as regiões de eucromatina. Essas regiões de replicação tardia são de heterocromatina. E aí, como que funciona a dinâmica dentro dos núcleos, considerando que existem esses territórios cromossômicos? Não é porque cada um tem seu território que eles vão ter que ficar ali paradinhos, quietos, sem fazer nada. Não é uma coisa estática. A cromatina dentro do núcleo, ela está organizada, mas ela é dinâmica. Então, nós temos aqui nessa imagem representando diferentes tipos de cromossomos, tá? Cada um no seu território e um gene aqui sendo representado em cada cromossomo, gene A, B e C, cada um no seu território. Existem regiões do núcleo que estão associadas com a inativação dos genes e regiões associadas com a expressão deles. Lembrem da eucromatina facultativa, da heterocromatina facultativa, aquela eucromatina que a hora é ligada e desligada. Ela precisa passar por essa dinâmica. Existem regiões dentro da célula que estão associadas, então, com a expressão. Seriam domínios de ativação gênica. Então, para que um gene seja ativado, ele vai ter que ser levado até essa região, que é o que acontece, por exemplo, aqui, ó, com gene A e gene B. Gene A e gene C. Eles foram levados até uma região de ativação, domínio nuclear de ativação gênica. Já se um gene precisa ser silenciado, ele também vai parar em uma região que está associada a isso. Isso indica para a gente que o núcleo, a composição do núcleo, ela não é homogênea. Além de termos diferentes localizações dos cromossomos, né, territórios para cada cromossomo, nós temos microambientes dentro do núcleo que estão associados com funções específicas. Nós temos que entender que, do ponto de vista bioquímico, as enzimas, as outras moléculas dentro da célula precisam de condições ideais. Elas são bioquimicamente diferentes. Umas precisam de um determinado pH para funcionar, outras de um outro. Então, não dá para todo o material coexistir de uma maneira homogênea. Então, eu tenho que criar microambientes que favoreçam a função, um tipo de função. Um microambiente que tenha condições específicas para aquela função acontecer, para que os componentes estruturais e funcionais consigam estar ativos. É como se fosse o nosso organismo. Pensando que eu tenho células do fígado fazendo uma função, ali eu tenho condições específicas para aquele tecido, células do sistema nervoso também com condições específicas. O núcleo também precisa disso, ter regiões com funções distintas para que tudo ocorra de forma ótima. Então, diferentes regiões, além dos territórios cromossômicos, existem regiões associadas com inativação e ativação dos genes. Além disso, além dos cromossomos levarem seus genes para diferentes domínios do núcleo para regular a expressão desses genes, os domínios cromossômicos, né, os territórios cromossômicos podem interagir entre si. Aqui é um exemplo de dois cromossomos, o 10 e o 11. O 11 possui um gene LCR e o cromossomo 10 possui um outro gene e, além disso, ele possui um outro gene e um enhancer. É uma sequência chamada de
em português de acentuadora, ela aumenta a expressão do gene. Então, olha o que acontece. O contato entre esses dois cromossomos, né, vai fazer com que esse gene LCR seja expresso. E a presença do enhancer aumenta essa função. Então, olha o que acontece quando há esse contato. O cromossomo 11, a região do cromossomo 11 aqui, ela é afrouxada, ela é aberta e expressa esse gene. Porém, se há esse distanciamento nessa situação aqui, o gene LCR ele vai ficar silenciado por empacotamento da cromatina. Então, os territórios entre si interagem. Então, isso aqui é para a gente entender que existem regiões específicas do núcleo para ocorrência de cada cromossomo, mas isso não é estático. A cromatina ali ela é dinâmica para que ocorra a regulação da expressão gênica. Algumas dessas mudanças, como eu já disse em outro momento, elas são normais, são processos biologicamente naturais, são regulados para que as funções das células ocorram de forma ótima. Porém, podem ocorrer situações de mudanças nesses processos. Olha aqui o que é interessante. Não é necessariamente uma mutação no DNA que vai causar uma mudança. O câncer, por exemplo, está associado com uma mutação em determinado gene. Em alguns casos, sim, mas pode acontecer que sejam alterações na organização da cromatina. Podem ocorrer modificações epigenéticas que altere a estrutura da cromatina e ligue e desligue gene. Pode ser alterações nos territórios cromossômicos. Podem ocorrer mudanças que fazem com que os cromossomos não ocupem seu território de maneira correta e isso pode levar a disfunções celulares, como um deles o câncer ou outros tipos de doenças. Então, além dessas regiões de forma geral que eu já apresentei para vocês, existem outras regiões do núcleo que se destacam. Uma delas é o nucleolo, que eu acho que é bem conhecida. É uma região onde ocorre síntese do RNA ribossomal, que é um constituinte do ribossomo. Como é uma função muito importante para a célula, como os ribossomos são sendo utilizados o tempo todo, porque praticamente a todo tempo a célula está produzindo proteína, há uma necessidade de produção muito alta do DNA ribossomal, já que ele é um constituinte estrutural dos ribossomos. Então vai existir uma região específica dentro do núcleo associada com a produção desses RNAs. Então, com uma intensa atividade, então é uma organização ali dessas sequências para trabalharem de forma ótima, para ter uma produção mais alta. Então aqui é uma imagem mostrando outras regiões do núcleo que se destacam, como o nucleolo, que está em vermelho, além de outras regiões aí, como corpo de Carral e grãos de intercromatina, que são regiões que estão geralmente são ricas em pequenos RNAs nucleolares, tem vários tipos de funções, dentre elas o processo de splicing. Não vou entrar em detalhe nisso, eu só quero que vocês entendam que existem diferentes regiões do núcleo fazendo funções diferenciadas. Isso tudo, gente, novamente reforçando, para mostrar que o genoma ele tem a sua organização de sequências e, além disso, ele tem uma organização espacial. E essa organização espacial ela é importante para que os genes funcionem de maneira ótima. Essa organização ela é importante para regular o funcionamento dos genes. E são processos naturais. Várias dessas mudanças que ocorrem, um gene está metilado, não significa que isso é ruim. Dependendo do contexto, dependendo do tipo celular, a metilação do DNA ela é necessária para inativar aquele gene para que a situação aconteça da forma como ela tem que ser. Se no processo, por exemplo, de desenvolvimento, uma célula vai se especializar
ela vai formar um neurônio. Para que ela forme um neurônio, é necessário que alguns genes sejam inativados. E isso pode se dar, por exemplo, pela metilação do DNA. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas das mudanças que a gente ouve. A gente tende a associar algumas mudanças como algo ruim. Não é o caso. Metilação do DNA é um processo que é positivo em algumas situações, mas ele pode ser ruim fora do processo normal. Então era isso que eu tinha para falar. Lá no começo do vídeo, lá no primeiro slide, tem o meu contato. Infelizmente a gente não teve essa oportunidade de discussão. Eu espero poder ter contribuído com a compreensão de vocês sobre a organização e funcionamento dos genomas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo por esse endereço de e-mail ou encaminhar para o professor Danilo, que ele me encaminha. Aí eu posso tentar mandar explicações ou materiais para aprofundar o conhecimento de vocês. E numa situação de abertura aí, podem me procurar no laboratório Genômica Integrativa, é o laboratório do professor César Martins, que fica aqui no antigo departamento de morfologia. Hoje ele é uma seção do departamento de biologia funcional, estrutural e funcional. E é isso, obrigado, espero poder ter contribuído com vocês.